infecção urinária? A infecção urinária é a infecção de qualquer parte do sistema urinário, sendo ele compreendido pelos rins, os ureteres, a bexiga e a uretra, né? Nós estamos falando da segunda principal infecção da humanidade, né? A primeira é a gripe e a segunda é a infecção urinária. É a principal infecção bacteriana do ser humano. Então você imagina a quantidade de dinheiro, né, que o mundo todo gasta, a quantidade de pessoas que faltam ao trabalho por conta das infecções urinárias, a quantidade de antibióticos que são gastos com essa doença. Então a gente está falando de uma doença extremamente prevalente, extremamente importante. Desde a antiguidade essa doença existe e até hoje a gente não tem ainda uma cura, mas a gente já avançou muito no conhecimento dessa doença e hoje a gente pode dizer que existe sim uma prevenção para evitar-se novos episódios de infecção urinária. Eu acho que esse é o grande diferencial que temos hoje em dia em relação ao que tínhamos no passado, né? Além do tratamento com os antibióticos que antigamente nós não tínhamos, né? O que pode causar a infecção urinária? Eu costumo falar para os pacientes, a infecção urinária ela não tem uma causa única, ela é multifatorial. Não adianta nós fazermos um exame de ressonância, ou tomografia, ou ultrassom. Esses exames não vão falar assim, você tem infecção urinária por conta disso especificamente, né? Então as causas da infecção urinária vão variar desde um intestino mais preso, uma paciente que segura muito a urina, paciente que toma menos água, antecedentes familiares genéticos de infecções prévias na família, outros relacionados à higiene, tá? Então, a infecção urinária não tem um motivo único. Geralmente, o estresse, hoje em dia, né, comprovadamente, tem muita influência na baixa da imunidade e, consequentemente, facilitação da infecção urinária. E fatores que esses já são bastante conhecidos, como a idade do paciente, quanto mais velho nós vamos ficando, mais com maior tendência a ter infecção por fatores não relacionados a só a fragilidade do idoso, mas também pela menopausa nas mulheres e pela hiperplasia benigna da próstata nos homens. O que é infecção cistite? A cistite nada mais é do que a infecção do trato urinário na bexiga, né? É a mais frequente, é a mais comum. É quando a mulher vai apresentar os sintomas de dor aqui na região suprapúbica, logo abaixo do umbigo, acima do púbis. Ela vai ter disúria, que é a ardência para urinar, aumento da frequência urinária, às vezes a urina sai até vermelha, né? Então esses são os sintomas clássicos, típicos da cistite urinária. E você precisa identificar esses sintomas rapidamente, porque essa paciente ela tem a infecção apenas na bexiga. Então são sintomas clássicos, típicos, que se você tratar adequadamente, essa bactéria não vai conseguir subir para os rins. Então essa paciente não vai ter febre, calafrios, mal-estar. Então acho que é importantíssimo o reconhecimento e o tratamento imediato. O que é infecção uretrite? A uretrite é a infecção do tubo que sai da bexiga para fora. Então, na mulher ele é bem curtinho, no homem ele é mais longo. E aí você tem uma divisão em relação às uretrites um pouquinho diferente, porque a gente tem as uretrites gonocócicas, que basicamente são as gonorreias, e as não gonocócicas, que seriam as outras bactérias. Mas eu acho que essa classificação, se a gente for pensar, existem as uretrites que vão ser das doenças sexualmente transmissíveis e as uretrites não sexualmente transmissíveis. Eu acho que quando um paciente, seja homem ou mulher, vem com a uretrite, a gente tem que pensar que pode ser de uma bactéria que é causadora da infecção urinária propriamente dito, mas pode ser uma DST, né? E apesar do homem ser mais clássico a presença de secreção uretral, que facilita o diagnóstico, na mulher nem sempre vamos ter isso e não necessariamente no homem também teremos a secreção uretral. Então, o sintoma de uretrite a gente tem que pensar, né, e tem que fazer as sorologias para a DST. E se tiver a secreção, precisamos fazer os exames necessários da secreção para diagnosticar e tratar adequadamente. O que é a infecção pielonefrite?
A pielonefrite já é aquela situação em que a infecção urinária subiu até os rins. Então essa bactéria normalmente é de forma ascendente, ela entra pelo canal da urina, infecciona a bexiga. Essa paciente tem os sintomas, mas acaba não procurando assistência. A bactéria ascende pelos ureteres, que são os caninhos que drenam a urina do rim até a bexiga, e chega até o rim. O rim, diferentemente dos outros órgãos, ele não tem uma barreira específica. Então a bactéria que consegue subir até ali, ela consegue encontrar um meio facilitador para ela chegar até a corrente sanguínea, que é quando o paciente começa a ter a febre, os calafrios, o mal-estar. Aí sim a gente está tratando ou pensando numa infecção sistêmica, que é uma infecção mais complicada de ser tratada. E aí vamos ter as pielonefrites mais complicadas, que podem formar até mesmo um abscesso no rim, e aquelas que, tratadas adequadamente, que o paciente não precisa nem mesmo ficar internado no hospital. O que é a infecção nos ureteres? A infecção nos ureteres é exatamente a infecção nos caninhos que drenam a urina do rim até a bexiga. É mais difícil você fazer esse diagnóstico. O mais comum é você perceber o paciente falando: doutor, eu estou com uma dor aqui embaixo e a dor está começando a subir por aqui. Então você entende, não, essa paciente, a bactéria está começando a subir pelo ureter, por esse caninho, e você entende que ela está fazendo uma ureterite, que é uma inflamação e infecção desse caninho. Mas ela ainda não teve febre, não teve calafrio, então essa bactéria ainda não chegou no rim. Esse é o momento que você, tratando adequadamente, você impede uma situação em que o paciente eventualmente precisaria internar, né? Então acho que é importantíssimo essa identificação dessa situação clínica. Quais são os principais sintomas da infecção urinária? Os principais sintomas da infecção urinária é a dor suprapúbica, que é embaixo do umbigo, acima do púbis, a ardência para urinar, né, que a gente chama de disúria, a frequência urinária com mais vezes você vai ao banheiro, e a urgência miccional, dá vontade de ir no banheiro, vai lá e sai só um pouquinho, né? As mulheres, lembrando que as mulheres vão ter, durante a vida, né, praticamente 45% das mulheres vão ter pelo menos um episódio de infecção urinária, e muitas de vocês que estão ouvindo vão ter já tido esse sintoma que eu estou explicando. E esses são os sintomas clássicos, né, da infecção urinária. Como é feito o diagnóstico da infecção urinária? O diagnóstico da infecção urinária é clínico, né? Quando o paciente chega com ardência miccional, frequência aumentada, disúria, que é propriamente a ardência, né, e a frequência aumentada, você está autorizado nessa paciente num pronto-socorro até mesmo a fazer o tratamento dela sem um exame específico de urina, diante do que você não vai gastar mais um exame diante de um quadro clínico tão clássico. Mas o diagnóstico é feito através de uma urina 1 e uma cultura de urina. A urina vai ter os leucócitos aumentados, além de um nitrito positivo, e a cultura vai ter 10 a 5 colônias por unidades, em que você faz realmente o diagnóstico da infecção urinária. E você, inclusive, pode ter o antibiograma, que é o teste no laboratório de qual antibiótico in vitro pode matar essa bactéria, o que nos ajuda muito a nortear qual é o tratamento que você vai dar para essa paciente. Mas numa situação de uma infecção urinária, no consultório, no pronto-socorro, você vai iniciar um antibiótico, de repente, se for possível, faz a cultura de urina. Se essa paciente não estiver indo bem com o tratamento, você teria 5 dias depois o resultado da cultura, porque demora um tempinho para sair, e aí se a bactéria for resistente a esse antibiótico, você pode fazer a troca do antibiótico por um outro adequado a esse antibiograma. Existem fatores de risco para a infecção urinária? Existem fatores de risco. Eu acho que assim, a gente poderia dividir os fatores da seguinte forma. Existem os fatores genéticos, em que a sua mãe, a sua avó tinham infecções, sua irmã tem infecção urinária, tá? Existem fatores que vamos dizer assim, sociais, e aí a gente está falando de higiene mesmo, tá?
aprender a fazer a limpeza da frente para trás, para não levar bactérias da região anal para a região da bexiga, evitar usar espermicidas, diafragma vaginal, até mesmo a depilação. Quando você faz o uso da depilação ali na região, você pode irritar a mucosa e levar mais a tendência a ter infecção, né? Os fatores dos dias de hoje, que seriam, a gente toma muito menos água, a gente segura muito mais a urina e a gente tem muito mais estresse, né? E, além disso, os pacientes com o intestino mais preso, comprovadamente têm mais infecção. Outros fatores vão estar relacionados à própria idade, como no caso da menopausa nas mulheres, a hiperplasia benigna da próstata nos homens, outras doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer também são doenças que trazem mais incidência de infecção urinária. Como é feito o tratamento da infecção urinária? O tratamento da infecção urinária é feito através de bastante líquido. A orientação para a prevenção de uma nova infecção urinária e o uso de antibióticos. Não tem como a gente não falar do uso de antibióticos aqui no tratamento de uma infecção urinária. A gente tem que tomar muito cuidado, né, com o uso dos antibióticos para não criar superbactérias. O uso indiscriminado dos antibióticos levaram a muitas resistências bacterianas, tanto que o governo fez com que, e acho que foi uma medida muito acertada, de ter que realmente ter a receita, a prescrição médica para o paciente conseguir fazer o uso do antibiótico, né? Coisa que, se a gente for pensar, há 5 anos atrás, isso era bem fácil de você obter um antibiótico na farmácia. Isso realmente é uma medida que tem diminuído, né, a incidência, mas ainda assim a prescrição ainda tem sido acima do normal de antibióticos. A gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, numa infecção urinária, uma técnica que se usa é usar em curtos períodos um antibiótico, que já seria suficiente para matar a bactéria sem causar ou sem induzir a uma superbactéria. É possível prevenir a infecção urinária? Essa é uma área que eu gosto muito, porque isso eu acho que hoje a gente tem para falar para o paciente que existe prevenção, né? E existe tanto a melhora da imunidade da paciente, como o uso de cápsulas que têm componentes da bactéria para a paciente produzir anticorpos, até substâncias que vão dificultar a bactéria de se aderir à parede da bexiga, o uso de antibióticos pós-relação sexual, e aqui vale a pena dizer assim, você identifica que a paciente está tendo infecções pós-relação e o parceiro não é o culpado, tá? A infecção urinária não é uma doença sexualmente transmissível. O que acontece são bactérias da própria paciente que entram para dentro do canal urinário dela. Mas se você identifica essa situação, o uso de um comprimidinho pós-relação, além de esvaziar a bexiga pós-relação, faz toda a diferença. A paciente diminui a incidência em 80% até mesmo 100% das vezes as suas infecções, né? Outras coisas que eu acho que parecem bobagens, mas são muito importantes, é não usar por muito tempo a roupa molhada, não deixar a região muito quente, evitar o uso de absorventes por longo tempo principalmente, e até mesmo uma coisa que eu acho que é importante e é simples, é a mulher ficar relaxada para esvaziar. Assim como o homem também, hoje em dia a gente vai na correria, vai ali, faz rapidinho, não esvazia tudo, e esse resíduo é que muitas vezes leva a uma nova infecção. Então realmente ir ao banheiro, relaxar e tentar esvaziar toda a bexiga, acho que é uma dica simples e muito importante.